O autor que eu mais gostava de ensinar em sala era o Gregório. Eu sempre tive uma relação muito curiosa com ele, né? E enquanto professora que eu era, eu me sentia tentada a fazer o aluno levantar todas as questões, fazer todo tipo de questionamento, tudo que era possível a partir da leitura do Gregório. Mabel Pessoa Espíndola, Na Berlinda com Gregório de Matos. Né? Estudar barroco para mim sempre foi, na verdade, uma análise. Né? Eu fazia uma catarse toda vez que lia cada poema dele. Eu sabia, eu via que os alunos eram assim cheios de incertezas, inseguranças, dúvidas, né? Mas eu também tinha aquele aluno que tinha muita certeza de tudo. Mas isso aí já era responsabilidade dos pais, né? E os pais já são um capítulo à parte. Melhor deixar isso para um outro momento, né? Eu era jovem, os alunos também eram, né? Então era minha obrigação sacudir, tirar do lugar comum, provocar mesmo. E ninguém melhor que o Gregório para fazer provocações, né? Então agora você imagina, né? Uma turma de primeiro ano, ensino médio, todo mundo se achando, eles se achando adultos já, donos de si, e aí eu entro em sala com um poema Pica-Flor. Pica-Flor, a uma freira que, satirizando a delgada fisionomia do poeta, lhe chamou Pica-Flor. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se o nome que me dais, metei a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Gente, vocês não têm noção. Você chegar numa turma de adolescentes e usar a palavra pica, né, já é uma coisa subversiva. Não é? Um alvoroço, um frisson danado. Eles ficavam pulsantes, né? Ainda mais com toda a preparação que eu fazia, com toda a ambientação que eu fazia. Eu pegava aquelas figuras assim mais chamativas, aqueles caras que se achavam mesmo, os garanhões da sala, os pegadores e tal. E aí eles eram expostos de uma maneira muito crítica, né? Eu colocava aquelas figuras ali para falar do Gregório. E a turma não só lia, como se identificava com o Gregório. E de repente ele já não era aquele autor velho, caduco, que morreu e que não tem mais nada a ver com a realidade deles. Não, de repente eles passavam a identificar o Gregório no colega do lado, sentado ali. Né? A atitude do colega era muito próxima da atitude do Gregório naquela poesia. E não só, né, esse lado se manifestava, como também, né, do outro lado, de algum modo, as meninas tomavam para si a voz da freira, e começavam a emitir opiniões sobre machismo, sobre assédio, sobre a cultura de que o homem tudo pode, né, e a mulher não. E dali a pouco o sinal batia e não tinha uma palavra escrita no quadro, nem no caderno e nada. Isso era um problema, né? Muitos saíam dali achando que, como eu não tinha escrito nada no quadro nem no caderno, eu não tinha dado conteúdo algum, né? É outra questão importante de se falar, né, enquanto professor. Certa vez eu estava falando de Gregório, né? E falei que o apelido dele era Boca do Inferno. Assim como falar pica, né, falar inferno na sala já era uma contravenção. Nisso, os ânimos exaltados, alguns cruz-credos ditos, e eu, como boa professora que sou, percebo que um aluno está cabisbaixo, fazendo os rabiscos, parecendo alheio a toda a discussão. Quando me aproximei, eu vi que o aluno estava desenhando na aula de literatura. Como isso é possível, gente? Inadmissível isso, um aluno desenhando na aula de literatura. Gente, o aluno, ele fez uma caricatura do Gregório com a boca aberta, saindo labaredas de fogo. Eu achei o máximo. E daí surgiu a ideia deles retratarem alguns autores que eles conheciam não pela aparência, mas pelo que eles transmitiam através das suas poesias. E assim como o Gregório foi retratado como Boca do Inferno e teve uma caricatura ótima, eles recriaram alguns autores.
E foi fantástico, foi um trabalho muito legal, foi uma experiência muito boa, muito positiva. Chega um momento assim que eu não dava mais conta de tantas leituras que eles faziam, né? E ser professora de literatura, para mim é isso, né? É aproximar, é trazer para si, é incorporar a realidade do outro à nossa própria realidade. É ser capaz de entender que, apesar de tantas distâncias, a arte literária tem muito mais a unir que a separar. Tem muitos casos com Gregório, né? Um outro caso com Gregório é com a poesia Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Ah, Jesus Cristo, nosso Senhor, estando o poeta para morrer. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Com essa, eu dava um nó na cabecinha deles, do mesmo modo que o Gregório havia dado um nó na minha cabeça, né? Nós falamos sobre fé, contrição, dogmas, culpa, padecimento, arrependimento, raciocínio lógico, heresia, falso logismo, pecado, misericórdia, ação e reação, insubordinação, enfim, muitas coisas, né? Mas nem tudo é perfeito. No dia seguinte, a essa aula maravilhosa, para mim, maravilhosa, né? Eu fui chamada à diretoria da escola, né? E fui questionada sobre o que eu estava ensinando na aula de literatura. Pais ligaram para reclamar que os filhos estavam questionando. Os pais ligaram para a escola para reclamar que os filhos estavam fazendo muitas perguntas. Os pais, eles não podiam admitir que os filhos fizessem perguntas. O que eles diziam era verdade e pronto. Então, eu fui instruída a não fazer os alunos pensarem. Não era o meu papel, eu estava ali para ensinar o conteúdo que seria cobrado nos concursos. Já tive casos também de alunos se levantarem da minha aula de barroco e saírem porque eles achavam que eu estava falando contra a religião deles, contra a fé deles. Né? Com o passar do tempo eu vi que a intolerância de uns é contagiosa. Né? E eu, como professora, achando que devia lutar sempre em prol do conhecimento, eu não percebi que a intolerância é contagiosa mesmo. E por fim eu me vi agindo assim, né? Me tornando aquilo que eu mais combatia na vida. A intolerância, né? Apesar dos meus métodos não serem assim tão didáticos e tal, eu sei exatamente onde quero chegar, né? E eu sabia na época exatamente onde eu queria chegar, dando voz para o meu aluno. Eu sei o que eu devo fazer como professora e sinto muito que não haja um lugar neste sistema que assegure a integridade do pensar. Né? A coisa mais difícil é eu chegar com definições, nunca. Eu jogo o texto e então, a partir da leitura do texto, com o comentário dos alunos, é que a gente vai construindo o conhecimento. E é isso. O aluno fala. O aluno constrói o conhecimento com as dúvidas, com o questionamento, com as impressões que tem sobre o que foi lido. Fácil não é, não é. Muitos alunos, eles não gostavam da aula justamente porque quando acabava não tinha nada concreto, não tinha nada pronto, engessado no quadro. E o aluno saía dali confuso, achando que não tinha aprendido nada, né? Que não tinha matéria para estudar e que eu só ficava conversando a aula toda. Muitas vezes eu dava até muita trela para os alunos que não tinham uma boa reputação na escola. Porém que na minha aula eles participavam até demais, né? Mas tudo isso era o meu modo de dizer a eles que mudanças são necessárias no modo de aprender. Mas como educadora que eu sou,
Eu também não posso expressar minhas falhas, né? Não posso demonstrar que sou humana. Então, não. Que fique bem claro aqui que os professores não são seres humanos, né? Para muitos, gente, para muitos, os professores não são humanos mesmo, né? E a gente não sente, a gente não chora, a gente não sofre, a gente não ama. Mas aí eu já tô literalmente desconversando, né? Essa é um pouco da relação, né, da minha relação com o Gregório, da minha relação com a literatura, da minha relação com a sala de aula.